Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, para mais um tempo de conversa, mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o pastor Leandro, eu sou pastor missionário aqui no Rio Grande do Sul, trabalho com plantação de igrejas aqui na cidade de Uruguaiana e também temos trabalhado aí na internet tentando ajudar os irmãos a entender certos assuntos que são importantes para a vida cristã. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo que me chamou bastante atenção essas semanas que passaram, e hoje me foi perguntado acerca desse assunto, e eu resolvi então gravar esse vídeo para tentar mostrar para vocês o que eu entendo sobre este assunto. Nós vamos falar sobre o batismo nas águas, tá? Eu quero mostrar para vocês na Bíblia o que significa ser batizado nas águas, né? O que implica ser batizado nas águas e como as igrejas, os líderes religiosos os pastores deveriam ensinar sobre o batismo nas águas, tá ok? Para começar, eu quero afirmar que o batismo nas águas é um símbolo do que Cristo fez quando nos salvou, ok? Me tornando uma nova criatura, me tornando uma nova pessoa. Quando nós olhamos para as Escrituras, o batismo ele sempre está ligado ao arrependimento dos pecados, à fé em Jesus Cristo e também a uma disposição em mudar de vida, mudar de atitude, mudar de comportamento, ok? Quando João Batista ele batizava lá no Rio Jordão, primeiro ele chamava as pessoas, a sua pregação, havia arrependimento e confissão de pecados, ou seja, ele pregava chamando as pessoas para se arrependerem dos seus pecados. Em Lucas capítulo 3, João Batista ele ensinava que aqueles que queriam ser batizados, eles deveriam mostrar mudança de vida, mudança de atitudes. Por exemplo, lá em Lucas 3, como eu acabei de dizer, quem tinha 2 túnicas deveria repartir e compartilhar com o outro. Os publicanos, por sua vez, que eram os cobradores de impostos, eles deveriam cobrar apenas o que era devido para eles cobrarem, sem aumentar o que deveria tirar do povo. Os soldados, por sua vez, também deveriam mudar de atitude. Eles não poderiam dar falso testemunho, eles não deveriam agir com prepotência e eles deveriam se contentar com seu salário. Em outras palavras, os soldados eles não deveriam ser corruptos. Quando nós olhamos em Atos capítulo 8, nós vemos Filipe e o eunuco. E antes do Filipe batizar o eunuco, antes deles entrarem na água, o eunuco pergunta o que ele precisava fazer para ser batizado. E então o evangelista Filipe, ele respondeu que era lícito ele ser batizado se ele cresce de todo o coração em Jesus Cristo. Se ele cresce de todo o coração, ele poderia ser batizado. Então o eunuco, ele declarou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí então só o eunuco pôde ser batizado nas águas. Portanto, em toda a Escritura, o batismo ele não é tratado como um evento de massa sem um discernimento do que está acontecendo ali, mas como uma confissão pública de uma fé pessoal em Jesus Cristo, uma fé que mostra arrependimento consciente. O próprio Jesus Cristo, quando ele manda os discípulos irem fazer discípulos, lá em Mateus 28, ele ordena que os discípulos fizessem outros discípulos e que esses novos discípulos deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinados a guardar tudo o que Jesus tinha ordenado. Ou seja, o batismo não é um ponto de partida da vida cristã, mas a confirmação visível de que alguém já foi transformado por Cristo. É uma demonstração pública da salvação que a pessoa já tem em Jesus. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele é claro lá em Atos capítulo 2, versículo 38, quando ele prega, ele diz: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Primeiro aqui, é necessário haver o arrependimento. E aí depois o batismo.
ok? Sem arrependimento, sem fé, sem uma demonstração genuína de mudança de atitudes e de vida, é só um banho, né? Não passa de uma formalidade apenas religiosa para fazer parte de uma igreja grande, ou seja lá o que for. Em Romanos capítulo 6, Paulo afirma que o batismo ele simboliza a nossa união com Cristo, em sua morte e na sua ressurreição. Ok? Nós fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós, assim, também andemos em novidade de vida. Então, o batismo nada mais é do que uma demonstração de que eu já fui transformado pelo Espírito Santo. Se não existe uma disposição de andar em novidade de vida, o batismo ele perde o seu significado e se torna apenas um ato externo, ok? Sem valor espiritual. Tá? Então, por isso, quando nós vemos eventos de batismo coletivos de mais de 50, 100 pessoas, que não se preocupam em examinar a fé, não se preocupam em examinar de fato o arrependimento e a compreensão daqueles que estão se batizando sobre a fé bíblica, sobre o Evangelho, isso corre o risco de se banalizar e a ordenança ela vira como se fosse qualquer coisa. Então o perigo é transformar o que deveria ser um testemunho público da graça de Deus em um espetáculo, tá bom, humano, onde um número de pessoas grandes se importam mais em mostrar algo que está fazendo ali por suas próprias obras do que uma fidelidade bíblica. O batismo ele é um selo visível da obra invisível do Espírito Santo. Tá? E sem a regeneração, sem a fé e sem o arrependimento genuíno, não há batismo. Tá? Não há batismo verdadeiro. Apenas água sobre a pele. Como eu disse, é como se tu tivesse tomado um banho. Por isso, cabe à igreja e aos seus líderes zelarem pela pureza dessa prática, pela pureza dessa ordenança tão importante. Nós devemos ensinar, preparar e acompanhar cada candidato ao batismo. Isso é discipulado, garantindo que eles entenderam e compreenderam o Evangelho e evidenciaram frutos dignos de arrependimento, que é a pregação de João. O batismo ele não pode ser reduzido a números, mas ele deve ser guardado como um testemunho solene da fé de todos aqueles que acreditam de fato em Jesus e no poder que ele tem de transformar, por sua graça, todos os componentes da nossa vida. Ok? Então, mais importante do que encher as águas de pessoas é encher os corações dos discípulos da graça do Senhor para que eles andem de fato em novidade de vida para a glória de Deus. Então, fazer um evento onde tu vai chamar várias pessoas para se batizar sem examinar que essas pessoas de fato, no que essas pessoas de fato creram, como é que elas vão levar a vida delas depois daquele momento, se torna apenas um espetáculo onde pessoas vão ser mergulhadas na água e infelizmente, é de conhecimento geral de que existem muitas pessoas que um dia foram para a igreja, se batizaram, mas hoje vivem da mesma forma antes de ter entrado na igreja, como se nunca tivesse acontecido nada. Mas há sempre aquele jargão, quando tu perguntas se ela conhece Jesus ou se sabe do Evangelho, elas vão dizer, não, mas eu já sou batizado, como se o batismo fosse um meio de graça para levá-la ela a Deus. Mas o batismo ele não leva ninguém a Deus. O que leva a Deus é apenas Jesus, é só Jesus. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim.
Quando nós olhamos, por exemplo, o ladrão da cruz, aquele que se converteu naquele momento ali de morte, ele não foi batizado. Isso não significa dizer que ele não foi salvo, só que ele não foi batizado. Por quê? Porque o batismo ele não salva ninguém. Então, a salvação vem apenas por meio de Jesus Cristo. Eu gostaria que você lembrasse disso e entendesse essa verdade. Um forte abraço, Deus abençoe.